Como bom mineiro, sempre gostava de receber, né? E aí ele não só vendia, como ele ainda bebia junto com... Não, quando você vê ele, a gente nunca pagou pra levar um artista desse no beco. E quando você vê um artista desse frequentando a sua casa, é porque alguém falou pra ele, ele viu alguma coisa, né? Então, assim, esses artistas começaram... A Beth Carvalho ia no beco direto, rindo, passava lá, até hoje eu parado no balcão, aí abriu a janela, ali, o rato tá aí! Aí eu falei, ele tá aqui, aí ele parava, aí ficava... Pô, então, assim, essa galera... Rato era seu pai. Era meu pai. Gostava de ir pro beco, né? Ajudou, né? A construção do beco eu acho que... Vamos botar 33% aí, foi beco, 33%... e quando eu falo beco, é beco e os funcionários, né, os colaboradores, 33% são os artistas e o restante o cliente. Entendeu? Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Vamos mais um episódio do Pegando Fogo Podcast. E hoje a gente está em clima de carnaval. Não, samba. Aqui nesse podcast, a gente fala com pessoas que fazem de verdade acontecer. Empreendedores e empreendedores raiz, que também mantêm a tradição. Hoje a conversa é sobre tradição, cultura e empreendedorismo. Sobre manter um legado vivo, respeitar a origem e, ao mesmo tempo, fazer um negócio atravessar gerações. Se você acredita que cultura também é negócio e que negócio também é responsabilidade, já segue aí o Pegando Fogo, compartilha. Apoie o nosso projeto, porque a gente traz sempre pessoas muito interessantes com uma fala muito bacana para dividir com todos vocês. Não deixe de curtir, né, compartilhar com quem você acha que vai gostar desse episódio. Porque a história de hoje não é só sobre samba, apesar de que o carnaval está aí na porta, né? É sobre resistência, visão e continuidade. Eu sou Luiz Henrique e hoje a gente vai falar sobre um espaço que é simbólico à cultura carioca, né? É um espaço que é muito representativo no samba do Rio de Janeiro, né? O Beco do Rato ele foi fundado por Márcio Pacheco e Linara Pacheco, mineiros que transformaram um antigo depósito de bebidas na Lapa em um reduto samba raiz. O beco virou ponto de encontro de compositores, músicos e amantes da cultura brasileira. Hoje, quem está à frente do legado são os filhos fundadores, Lúcio Pacheco, que é o nosso convidado de hoje, e a irmã dele, Isadara Pacheco, que mantém viva a tradição como gestão, visão e muito respeito à história. Nosso convidado de hoje não administra apenas um bar, né? Ele cuida de um patrimônio cultural. Lúcio, essa história ela começa com seus pais, né? Isso. Como nasce o Beco do Rato e como eram os seus primeiros anos, né? Ô Luiz, Regina, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigada, poder ser convidado e poder contar um pouquinho da nossa história. Então, o beco, o surgimento do beco, né? O beco ele surgiu através de dois mineiros, né? Que são os meus pais, que é o Márcio Pacheco e Lenira Pacheco. E meu pai ele sempre foi muito empreendedor, né? E minha mãe é aquele tipo de mulher que acompanha o marido para onde ele vai, na guerra com ele. E eu e minha irmã, a gente vem dessa origem, né? De batalhar junto ali. Acho que é muito isso também. E essa história ela foi construída dentro de muita luta, dentro do comércio, com empreendedorismo. E o Beco do Rato, na verdade, não era Beco do Rato, antes era Ponte da Lapa. Ele surgiu de um depósito de bebida na Lapa, num local escuro, apagado, abandonado, que é ali fica no cruzamento da Joaquim Silva com a Moraes e Vale, né? Antes desse depósito, a gente tinha uma empresa de refrigeração e sempre quando chegava no inverno, o dinheiro acabava, porque ninguém queria consertar ar-condicionado, né? E aí meu pai, ele sempre, cara, eu preciso montar alguma coisa que chegue ali em julho e a gente consiga fazer um complemento de renda, né? E aí surgiu um depósito de bebida, né? Aonde é o Beco do Rato hoje. Só que foi muito engraçado, meu pai sempre gostou de frequentar bares, né? E o depósito de bebida, ele ficava embaixo de um prédio comercial. E como é a tradição dos cariocas, né? Quando chega ali na sexta-feira, a galera vai para os bares para esperar o trânsito poder fluir para dar continuidade.
E quando o pessoal descia ali na rua, no prédio, deparava com o depósito, e aí começou a pedir ali uma cerveja pro meu pai. Aí meu pai, se aquela cerveja ali, né, uma coisa bem... Sem pretensão nenhuma, né? sem pretensão, era bem informal mesmo, porque o objetivo era entrega, né, não era nem balcão. E meu pai, como um bom mineiro, sempre gostava de receber, né? E aí ele não só vendia, como ele ainda bebia junto com, Isso é bom, Esse né? é o melhor. com os clientes. Por isso que eu não tenho bar. E aí, assim, foi aos poucos ali surgindo um outro negócio, né? Que ele foi fazendo esse relacionamento com aqueles clientes que eram frequentadores de quase todas as cestas. E a minha mãe capou lá, vou criar uma cozinha aqui. E aí começou a fazer um petiscozinho. Naquela época, meu pai abria muito aquelas sardinhas em lata, colocava um pão e a galera curtia. E assim foi, devagarzinho, até que um belo dia, dos clientes que frequentava, né, que já começava a vir diante de outros lugares, até porque meu pai e minha mãe, eles eram muito receptivos, né? E nessa época também eu já trabalhava com meu pai, minha mãe e irmã também. Todos vocês trabalhavam lá. Eu nunca trabalhei para ninguém, só trabalhei para meus pais mesmo, né? E por isso que eu falo que eu tenho comércio no sangue mesmo, né? Desde criança eu sempre tive dentro do comércio. E aí teve um cliente que é o Bananada, que é o Fábio Bananada, e ele falou, Márcio, vamos fazer uma roda de samba aqui. Meu pai, vamos embora, vamos começar uma roda de samba. E aí, muito tímido mesmo, começou uma roda de samba no beco. Às sextas-feiras, e aproveitando aquela galera que estava ali. A partir desse momento, começou a se fazer um movimento de samba naquele pedaço, né? Isso foi em que ano? Isso foi em meados ali de 2002 para 2003, mas ainda era Ponte da Lapa, não tinha nada a ver com o Beco do Rato. 23 anos, né? Era mais ou menos, foi mais ou menos nessa época. E aí começou uma coisa muito íntima, né? Muito tímidazinha ali, sem muito som, não tinha nada disso. Era bem informal mesmo, né? Naquela época a gente tinha duas grandes casas na Lapa, que era o Rio Cenário e o Carioca da Gema, né? E o Beco, ele começou com essa roda informal e é muito engraçado, muito legal isso, porque a gente voltando o tempo e olhando hoje quem está no cenário do samba, foram justamente essas pessoas que estão hoje em ascensão, crescendo, né? Que frequentavam aquela roda na época. Que é o Mosquito, o João Martins, o Inácio e vários outros, sabe? Uhum. Artistas que estão aí crescendo, que frequentavam aquela roda. Uma roda começou informal e tomou uma dimensão muito grande ali, né? Era de graça e as pessoas... Era um espaço que dava acesso às pessoas, porque o Rio Cenário e o Carioca da Gema era um ponto que você tinha que pagar, era caro na época, né? Uhum. E o Beco do Rato, ele surgiu dessa forma, mas ainda como um Ponte da Lapa. Porque o Beco do Rato, ele foi dado o nome de uma forma muito engraçada, porque como ele era um beco, né, um espaço, beco sujo, e toda vez que a gente chegava de manhã para abrir a casa, tinha carteira jogada, tinha preservativo. Aí meu pai falou, isso aqui é um beco cheio de ladrão, rato. Ele tinha rato que ficava ali. É porque aquele pedaço da Lapa era muito sujo, né? O pessoal, a Lapa, acho que o pessoal contabilizava dos arcos para lá, dos arcos para cá, ele era abandonado. E isso foi passado, né? Quando meu pai, a gente se relacionava com os clientes ali, e aí o cliente, pô, vamos lá pro beco. Aí vamos, pô, ali é um beco de rato. Aí meu pai, vou botar o nome da casa de Beco do Rato. E aí... E pegou. Pegou. E aí ele tirou lá a Ponte da Lapa e colocou o Beco do Rato. E assim surgiu o Beco do Rato. Bacana. Bom, história boa. E aí, assim, ainda, né, falando aí do teu pai e da tua mãe, né, Márcio e Lenira, o que você aprendeu com eles, assim, antes de assumir o beco? O que você aprendeu enquanto pessoa, né, de cultura, respeito, antes mesmo de você assumir o negócio? Então, eu venho de família tradicional, né? Meu pai, minha mãe, eles eram
muito unidos, né? E uma das coisas primordiais que eu aprendi com ele é o respeito, né? Respeitar o próximo, valorizar a família e ser grato, né? Hoje, uma coisa que eu tenho comigo, eu sou muito grato às pessoas. Eu acho que é um ponto muito importante. Agora, comercialmente, eu falo que meu pai foi um grande professor, né, para mim. Minha mãe era muito a minha amiga e meu pai era aquele professor mesmo de chamar atenção, de falar. E eu era muito questionador. E meu pai, essa frase eu uso para minha vida e uso para minhas filhas. Toda vez que eu discutia com ele, que eu achava que estava fazendo alguma coisa errada, ele falava assim, ó, o que você acha que está errado, você não aproveita. Você só aproveita o que você acha que é bom. E eu fui levando isso pra vida. Isso eu aproveito até dos amigos, né? Quando algum amigo faz alguma coisa errada, eu falei, isso aqui ele já testou, não serve. Então eu vou fazer só o que dá certo. E o Beco hoje eu trato ele muito dessa forma, sabe? Eu acho que essa grande virada do Beco foi muito baseado nisso, né? As experiências ruins sob a administração do meu pai, eu não faço, né? E até vou testando outros modelos que vão dando certo. Legal. Outro dia eu li sobre isso daí também, que sabedoria é você aprender com o erro dos outros. Não é com o seu. É a melhor coisa. É a melhor coisa, né? Você já deixa ele já errou, então. É isso. E, cara, quando que você entendeu, né, que o Beco deixou de ser somente um bar e passou a ser o reduto do samba, né? Onde que, passaram aí diversos nomes aí do samba, né? Como, Bete Carvalho, Luiz Melodia, Jorge Aragão, o próprio Moacir, né? Sim. Enfim, quando que foi? Então, na época eu estava fazendo faculdade de administração na Unigran Rio, né? E o Beco nessa época já estava estourado. Só que meu pai, ele era muito centralizador, né? Da época dele mesmo. Então, ele que tinha que fazer isso, só funcionava se fosse dessa forma, da forma dele, enfim. E eu lembro que estava na sala de aula e aí um professor falou assim, a gente precisa ir lá no Beco do Rato para conversar. Eu conheço lá o dono, para conversar com ele. Por que ele só abre à noite? Por que ele fecha? Por que ele não abre a casa sábado e domingo, que são dias nobres? Ele só funciona ali terça, na época o Beco tinha samba na terça, na quinta e na sexta. E por que ele não abre sábado e domingo, que é dia nobre, fica fechada a casa? Aí eu levantei a mão, né? Eu falei, ó, eu posso responder. Ele, você pode sim, é meu pai. Ele, sério? Eu falei, sim. Eu falei, ó, porque é um empreendimento familiar, né? Ali trabalha eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, e tem mais alguns funcionários, mas é pouca gente, o efetivo é pequeno, e a casa, ela pode até expandir mais, mas meu pai, ele não quer, não tem mais braço, ele acha que tem que fechar. E naquele momento, eu estava acho que no sexto período, mais ou menos, eu já tinha visão de algumas coisas, sabe? Por exemplo, artistas, né? Como Aragão. Quando você vê ele... A gente nunca pagou para levar um artista desse no Beco. E quando você vê um artista desse frequentando a sua casa, é porque alguém falou para ele viu alguma coisa, né? Então, assim, esses artistas começaram... A Bete Carvalho ia no Beco direto. Ela se identificava com o ela ia no Beco direto. Então, assim... Chamava, o Arlindo passava lá, eu lembro até hoje, eu parado no balcão, aí abriu a janela, ali, o rato tá aí. Aí eu falei, ele tá aqui, aí ele parava, aí ficava. Poxa, então assim, essa galera... Rato era o seu pai. Era meu pai. Gostava de ir pro Beco, né? E outra coisa que eu percebi também, Luiz, assim, por exemplo, Moisés Marques, por exemplo, ele tá fazendo show em outro lugar. E aí o cara acaba o show dele em outro lugar e depois ele vai pro Beco para finalizar, para ele poder curtir. E isso acontecia com vários artistas. Então, assim, o Beco não era simplesmente um lugar onde a gente ganhava dinheiro ali.
Pra gente poderia naquele momento ser isso, mas ele era muito mais do que isso. Ali o Beco tem representatividade para essa galera do samba, né, para os artistas. E o Beco, né, a gente vai conversar sobre isso, ele deu um passo muito importante para essa geração de artistas desvalorizados. O Beco foi uma das casas que impulsionou essa mudança de chave, essa virada na valorização, não nos que estão lá em cima, como Zeca, como Aragão, não esses, mas esses que estão aqui embaixo, começando, que estão, né, virando a chave. Então, assim, nessa época eu comecei a enxergar o Beco de outra forma. Cara, isso aqui é uma marca. Isso aqui é uma marca, entendeu? E batia muito com o que eu estava estudando, né? Então eu falei, cara, isso aqui é uma marca. Isso aqui não é só um bar aberto, uma casa de samba. Isso aqui é uma marca, isso aqui pode ser trabalhado. Perfeito. Foi essa época. Muito bom. E como é que você tinha um plano assim, não vou começar a construir agora a marca Beco do Rato? Como é que você faz essa virada? O que você cria de estratégia? Se existiu essa estratégia. E como é que você faz para crescer uma marca, mas ao mesmo tempo ter aquela coisa de manter a tradição, da história do teu pai, desse valor tradicional, de não ser, tipo, porque, você me corrija se eu estiver errada, mas toda a sua fala é que é uma coisa muito intimista, que era uma coisa que as pessoas gostavam de ir lá, que tinha essa coisa de conhecer, de chamar pelo apelido do teu pai e tudo. E aí depois você transforma isso numa marca grande, que vai para um Universo Espanta, por exemplo, e tudo, e sem perder essa origem. Então, o Beco, né, eu divido ele em dois momentos. Um sobre a administração do meu pai e o outro sobre a minha administração. Quando meu pai faleceu, a gente tinha lá um cliente, que é o Marcelo, que hoje é meu sócio, né, faz parte do grupo. Né, eu, o Marcelo e minha irmã. Eu lembro até hoje, ele me ligou, Lúcio, tá precisando de alguma ajuda? Tá precisando fazer reforma no banheiro? Porque o banheiro do Beco era precário, né, Luiz? O banheiro era goteira d'água na cabeça, enfim. Aí eu falei com o Marcelo, Marcelo, dinheiro para fazer reforma eu tenho. Eu não quero isso. Mas a gente pode conversar se você quiser entrar como sócio, porque eu quero o dinheiro para comprar o imóvel. E a partir dali eu comecei a fazer uma nova administração. Porque quando meu pai falava, você aproveita o que é bom, o que é ruim você não aproveita. E eu já olhava ao entorno das coisas acontecendo, pessoas perdendo o seu comércio porque o dono do imóvel começava a aumentar o aluguel e o cara não aguenta. Não aguenta, né? Então, assim, o que eu falei com ele? Eu falei, Marcelo, o Beco, eu quero tornar o Beco uma marca forte. Então, assim, a gente precisa, primeiro eu preciso comprar, fazer algumas coisas para isso acontecer. E a primeira iniciativa que eu tive foi comprar um imóvel. Porque se eu torno a marca forte, depois como é que eu vou comprar esse imóvel? Talvez eu não ia ter nem dinheiro de tão valorizado que está aquele espaço. Então, assim... Inteligente. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um imóvel e eu coloquei na mesa valorizar a marca. A gente tem um produto e o que eu preciso fazer para essa marca crescer? Baseado em tudo que meu pai construiu, que minha mãe construiu, que eu ajudei, que minha irmã ajudou. O que eu preciso fazer aqui para valorizar esse produto? Né? Enxergar o Beco como uma marca. Como as pessoas falam da Gillette. Né? Quando as pessoas, né, quando fala de samba, fala do Zeca, né? É uma marca. Né? Não é mais só o nome, é a marca. Exato. Né? Então, uma assim, referência, é uma referência. Né? Então, assim, o que eu preciso fazer? Então, eu comecei a trabalhar a marca, né? O produto, Beco do Rato. Então, primeira coisa que eu fiz foi comprar os imóveis, né? E começar, por exemplo, a gente tinha a camisa do Beco do Rato. A camisa do Beco do Rato, a gente fazia na época do meu pai na Dimona. Na época é o que a gente podia fazer, enfim, era o que era mais acessível. Mas aí depois a gente começou a fazer as camisas aonde as pessoas do shopping hoje fazem as camisas, que é do Sul. Né? Com uma qualidade legal.
E aí hoje a gente já estampa a marca do Beco do Rato na camisa. E aí a gente começou a vender esse produto. Então a gente criou alguns produtos na casa. Legal. Eu comecei a dar qualidade para a casa. A parte sonora da casa atendia, mas não era o ideal. A gente começou a fazer isso. E assim, eu fui entendendo, né, com o passar do tempo, que na época do Beco do Rato do meu pai, que era muito bom, né, era muito bom o beco, que era muito raiz, né? E quando a gente fala essa palavra raiz, ela pode ter vários sentidos, mas eu tô falando do sentido de pé no chão mesmo, é isso, a água pingando na cabeça, não sei o quê, mas até que ponto isso é bom? Ninguém nessa época não achava isso ruim. Não achava isso ruim, mas vou colocar para você uma posição. Você morando no Rio, né? Você é mineira, mas vamos dizer que você é carioca, você mora no Rio, você praticamente está aqui. E aí você vai se habituando às coisas que você vai frequentando, né, na cidade. Mas aí você vai no Beco do Rato 2, 3 vezes na semana. Você já está acostumada. Que a caixa d'água transbordou, molhou seu pé, mas você está feliz, você está transbordando alegria, você não está nem aí para isso. Isso é irrelevante para você. Mas quando chega aquele seu casal de amigos que vem lá de São Paulo, que mora no Itaim, você vai levar pro Beco ou pro Rio Cenário? Não precisa ser em Itaim, não. Pode ser em qualquer lugar. Sim. Mas você não quer, de repente, aquela experiência que para você não se importa, mas para aquele casal de amigos, poxa, o banheiro lá não é legal. Então, assim, isso fez parte de um conjunto de coisas, de ações que eu fiz no Beco, né? E uma coisa que é o ponto fundamental, que eu batia muito, e bato nisso até hoje com outros donos de casa e produtores de evento, que é um pouco mais complexo para fazer isso, é tirar essa coisa que acho que hoje já está sumindo, mas essa marginalização do samba. Né? Muito importante. Né? O músico toca por cerveja, o samba pode ser de qualquer jeito, um monte de gente batucando. Então, assim, eu falo isso para eles. Eu falei, gente, enquanto as pessoas, os clientes, entrarem na sua casa, se deparar com um banheiro fedendo, né? Um serviço de péssima qualidade, e você, com pouco cuidado, essa vai ser a impressão que vão ter da gente. Agora, a partir do momento, né, que você começa a colocar qualidade, Cuidado, né? É o cuidado. E não precisa de luxo, não. É só isso, é cuidado. Entendeu? Você não precisa colocar cadeira de cristal, nada disso, taça de cristal para beber cerveja, nada disso. Só você ter o cuidado, né? Que você vai começar a ser visto de outra forma. Eu acho que isso é uma das grandes viradas do Beco do Rato e fica como referência para muitos. Né? Isso é o que me passa de feedback, Lúcio. O Beco do Rato é referência para gente em termos de qualidade que você vem implantando. E assim, tem muita coisa para melhorar ainda. Mas é gradativo. Mas eu acho que uma das grandes coisas da minha gestão e dessa virada foi isso, sabe? Entender que a gente precisava mudar esse cenário. Sair essa visão ruim, que o samba é de qualquer jeito, e aí só os cariocas vão frequentar, né? Porque... Hoje já não é mais assim. Hoje não é assim mais. Hoje não. Hoje eu sei que vem gente de fora e pessoas que, igual você falou, vem de outros estados vem e para tal. ir também, né? E que fala, não, quero conhecer o Beco do Rato, quero porque já ouviu falar, porque já viu alguma pessoa que veio e falou bem também, porque é isso que você falou, tem importância demais, né? Muita relevância. Você recomendar. Então, vou dar até o meu exemplo. Eu estive, né? Sempre ouvi falar, nunca tinha ido. E fui em uma situação muito boa e tal. E depois falei, não, quando tiver a experiência com os meus franqueados, eu quero levar no Beco do Rato. Porque tinha E aí é o que é mais interessante, porque essa associação com o samba, né? Porque a história tinha falar sobre o Rio Antigo, sobre a gente visitar a história do Rio, né? Então, o contexto era a gente ir ali no Museu do Amanhã e na Confeitaria Colombo. Então, pegar realmente todo o lado cultural do Rio. E samba é a cultura do Rio. Isso.
E aí você vai escolher um lugar que vai te identificar essa cultura e que você sabe que vai ter um bom atendimento. E a gente, inclusive, na época, né, um dos motivos para escolher foi justamente para ser um benchmarking, porque foi com o pessoal do Vizinhando, né? Ah, legal. E que é bar, né? Sim. Então, para entender assim, como que eu consigo fazer um atendimento de qualidade, mesmo sendo um lugar simples, Sim. e ter ali uma experiência premium, Sim. né? Eu tô num lugar simples, Sim, sim. mas eu tô com a cerveja gelada, até hoje a menina que atendeu a gente lá, ela às vezes eu comecei a seguir no Instagram e tem contato, legal. você cria uma Mas é uma coisa que eu intimidade. falo para os colaboradores, os garçons, ó, é importante vocês, né, com respeito, manter-se próximo dos clientes. Porque é muito legal quando você chega lá e o cliente, cadê o São Antônio? Cadê o Fabiano? E isso é importante. Isso é sensacional. Isso é importante. Agora, acabando de completar, responder a pergunta, você tinha me perguntado como é que você mantém a essência do negócio, Isso. né? Então, isso é uma das grandes dificuldades, né? Não para mim, mas para você fazer o cliente entender isso, né? Que muitas pessoas confundem conforto, né? Você tá dando conforto, tá dando uma experiência, e isso não pode ser associado a aquela coisa antiga de que era o Beco do Rato. Que é o raiz, né? Que é o raiz. Aí eu tive eu tive a oportunidade de poder falar isso para uma pessoa, né, dentro de uma festa, né? O cara falou assim, pô, eu não frequento mais o Beco, porque o Beco não é mais raiz como era antes. Poxa, eu gostava daquela época do teu pai, que não sei o quê, não sei o que. Eu falei, pô, não, tudo bem, mas na época do meu pai era bom mesmo, cara. Mas por que você não frequenta hoje? Não, hoje... não, perdeu um pouco a graça, não é mais a mesma coisa, sabe? Não é mais o Beco do Rato, não sei o quê. Eu falei, não, entendo, mas... Há quantos anos atrás você frequentava o Beco? Eu frequentava 15 anos, 20 anos atrás. Eu falei, mas há 20 anos atrás você era o quê? Você fazia o quê da vida? Era estudante de engenharia. Legal. E agora você é o quê? Agora eu sou engenheiro, master, não sei o quê. Pô, legal. E você vai para a Europa agora? E antes você ia? Não. Legal. E você frequenta lugares como o Beco do Rato, né, nas suas viagens, né, nas suas experiências? Não, eu vou para restaurante. Legal. E se eu tivesse com o Beco do Rato daquele jeito, com água pingando na cabeça, sem um ar-condicionado, servindo ainda batata frita cheia de gordura, você ia ser frequentador do Beco? Não não iria. Não é. Entendeu? Aí eu acho que é a dificuldade, né, da gente trazer uma melhoria sem descaracterizar a tradição. O que acontece? A tradição do difícil Beco... que a pessoa tem memória com aquela coisa ali, ela não A tradição quer do transformar, Beco né? tem coisas que eu não mexo ali. A roda de samba, eu não mexo. É isso que eu ia perguntar, né? O que é inegociável? Tiveram várias alterações ao longo do tempo, né? Mas o que para você, assim, é inegociável? Você vai chegar lá, Luiz, você vai encontrar o mesmo quadro que o meu pai sentava com um pintor, que era o Ney, que também fez quadros lá no Renascença. E pinta fulano, pinta Moacir Luz com o Aldir Blanc. Você vai encontrar aquele quadro lá com todo riscado, cheio de coisa soltando. Isso é negociável. Eu não mexo. Então você vai encontrar telas gigantes feitas, né, a pedido do meu pai, telas de 5 metros por 2 metros de altura. Isso é inegociável, isso eu não mexo. A roda de samba é inegociável. Não tem como eu pegar a roda de samba, colocar ela em forma de palco, botar 1 metro de altura. É isso. Isso é inegociável, entendeu? Mas como é que eu não vou dar uma comida melhor? Como é que eu não vou servir uma comida melhor? Eu acho que até a roda de samba, né? É o que você falou da melhoria de acústica e tudo mais. Como é que eu melhoro a experiência? A experiência do cliente e do músico também, né? Para entregar o melhor para o músico. Então, assim, eu tenho muita gente também que fala, e aí eu tento, e eu tenho muito cuidado com isso, né?
Porque, às vezes, a pessoa não consegue, que não é o caso desse caso que eu te contei, mas é o caso de algumas pessoas que, por agora o beco ser pago, e a pessoa não consegue ter acesso. E isso é uma coisa complicada mesmo. Uhum. E aí, há uns anos atrás, eu falei, cara, a gente precisa resolver algumas situações aqui. Porque existe uma galera que, infelizmente, não conseguiu evoluir também no processo financeiro. Sim. Que acontece. E tem muita gente que tem vontade também de conhecer o beco e não conhece porque não consegue pagar uma entrada. Ou você paga a entrada ou você vai beber cerveja. Então eu falei, cara, vamos... Aí, pô, tipo, domingo você consegue entrar na casa sem pagar até 2 horas da tarde. E aí a programação de samba começa às 16. Então, você tá dentro da casa, você vai ficar. Entendeu? Aí você começa a dar acesso, entendeu? Você cria formas para você manter ali aquelas pessoas com acesso, mas Sim, também sem isso é bom. perder o foco de que você precisa evoluir a casa, que você precisa também dar outro ambiente para Sabe por quem quê, Jana? também Lembra quando eu evoluir. falei que o Beco do Rato foi uma das primeiras casas a valorizar os músicos de verdade? Uhum. Como é que a gente vai valorizar o músico se você não cobra entrada? Não tem É como. isso. Entendeu? É. Porque o sertanejo você paga para entrar. O axé você paga para entrar. Os grandes shows você paga para entrar. Por que não? Aí o no sambista samba? tem que beber cerveja? Não faz sentido. Entendeu? O cara que vai lá, vai fazer o samba, ele tem que tocar em troca de petisco e bebida? Não dá. É até uma forma realmente de você valorizar a cultura, né? Sim, é Você isso. valorizar a cultura. O sambista tá ali promovendo, né, um evento, também um show, e você tá valorizando a cultura, não só o trabalho dele em si, mas o samba, né? Exatamente. Como um todo. Um dos objetivos do Beco ali é fomentar o samba. Né? E eu acho que a gente consegue fazer esse papel, entendeu? Dessa forma, valorizando. Porque os músicos têm família, então, infelizmente, a gente precisa. E como é que você vê as novas gerações, assim, no samba? Elas têm tido uma boa entrada? Têm curtido? Você está falando em termos De cliente, de Público. cliente. É Público mais jovem. Sim, sim. Então, o samba, ele deu uma virada de chave muito grande, né? Da pandemia para cá, até quem não pegou e se não ficou atento a isso, né, vai ter que se recuperar. É. Mas surgiram vários grupos musicais, né? Várias rodas de samba. Sim. E surgiu estilos diferentes que muitas pessoas torceram o nariz, mas são estilos diferentes de fazer que começaram a trazer jovens para o samba. Porque ficou esse buraco no samba. Sim. Tanto da parte dos artistas, né? Uhum. Você tem uma nova geração aqui embaixo e um buraco no meio e os velha mais guarda velhos lá, aqui, né? O Zé, Caragão, Beth, enfim. Isso aí. E tanto como os clientes também. Você tem, né, a galera mais velha, que curte o samba, que aí ele vai frequentar aqui e aqui, mas você não tinha um jovem no samba. E aí surgiram alguns grupos, eu não vou citar que senão é muita gente ficar... Mas surgiram alguns grupos, e esses grupos surgiram com coisas autorais nas ruas, Verdade. em espaços adaptados, né? Inclusive, eu fiz parte de algum desses projetos fora do Beco. E ali eu já enxerguei um novo... Eu falei, cara, tem uma galera aí... Tá reacendendo a chama. E uma galera. Por que eles conseguiram trazer os jovens? Eles pegaram músicas, por exemplo, estouradas no axé, Trouxeram pro samba. trouxeram pro samba, e ele introduzia. Mas muita gente torcia o nariz para isso, né? Ainda torce ainda. Mas aí você vê um grupo, né? Vou te dar um exemplo aqui. Um grupo que tem estudante da PUC, outro não sei daqui, formou, e aí o cara não tem, de repente, a habilidade que o outro cara tem, aí ele vai e coloca um que tem habilidade, tem 4 de habilidade, 5 sem habilidade, mas o negócio e funciona. ele faz o negócio acontecer. E eu falo, música é memória, afetivo. Se você faz uma roda de samba com música que ninguém conhece, não adianta. Então, esses caras, essas pessoas entenderam isso.
e começaram a criar projetos gigantes. Né? E eu tava, né, foi logo pós-pandemia, e eu tava com alguns projetos na rua, fazendo algumas coisas. E aí eu comecei a levar algumas dessas pessoas também pro beco. Uhum. E eu falei, cara, o pessoal vai chiar, mas você tem que estar atento a isso. São grupos novos, são pessoas novas que estão arrastando multidões. É importante renovar também, né? É Trazer importante, essa é importante, diversidade entendeu? para dentro. E eu acho que essa galera eles são responsáveis por os jovens estar voltando a curtir samba. Eu tava falando com o Fabiano, que é gerente lá do Beco. Ele tava falando, Lúcio, eu fiquei de bobeira. Ele falou, cara, domingo agora tinha 2 aniversários diferentes, né? Grupos diferentes. Cara, de adolescente. Lá no Beco. Grupo de 15, 20, adolescente. 18 anos, 20 anos. Que bom, né? Isso mostra Aí eu que falei, vai caramba, perenizar, né? Eu falei, que isso? Eles não consomem muito não, mas... Mas assim... Mas tá ótimo. Caraca. Tá botando um pé Lúcio, ali. Eu fiquei de bobeira, dentro do beco, e sabe, os caras, todo mundo ali curtindo, conversando, trocando ideia, não sei o quê. Então, é isso, porque esses, né, e assim, uma das grandes sacadas que eu tive no beco foi cada dia ser um grupo diferente, né? É por isso que o pessoal, Lúcio, não sei o que, o beco. Eu falei, cara, o beco é... Tem samba liderado por mulheres? Não. Se tem samba? Liderar lá? Tem. Foi um dos grupos que eu trouxe para dentro do beco. É isso. E assim, é isso, essa galera ajudou, né? A construção do beco eu acho que, vamos botar 33% aí, foi beco, 33%... e quando eu falo beco, é beco e os funcionários, né, os colaboradores, 33 são os artistas e o restante o cliente. Entendeu? E essa é a construção do beco. Você está falando que se tem um grupo liderado por mulheres, né? Porque eu tô vendo aqui que, né, falei, bom, porque um assunto que eu ia puxar contigo, que é sobre essa questão das pessoas romantizarem o samba, Sim. né, e esquecer, às vezes, que existe uma operação ali por trás, que é pesada, que demanda você no dia a dia, sua equipe, seu time, tudo. Então, eu queria que você, né, falasse sobre isso, o que dá mais trabalho hoje. E aí, um dos pontos que estava aqui para mim, como uma colinha e tal, né, era disso, quase casa cheia todos os dias, samba ao vivo todos os dias. Aí, quinta-feira, encontros casuais, sextas, samba liderado por mulheres. Sim. Falei, é tudo isso? Então, você está falando para funcionar, né, nos bastidores. Então, hoje o beco... Cerveja gelada, como é que... então... Como é que consegue? Então, a gente tem... o beco, na verdade, não para. Mas é verdade, tu já foi recente. Tu não estava com a gente. O beco não para. A gente tem hoje uma equipe que trabalha de dia, né? A gente tem lá o pessoal de manutenção. Então, todo dia o beco tem alguma coisa para pintar, tem alguma coisa para arrumar, alguma coisa para apertar, ajustar, consertar. O meu apelido lá, perante a galera, é Lúcio Obrinha. Lúcio Obrinha. Mas eu falo, cara, isso como é que não tem como se deixar as coisas. Você dá uma piscada, quando você vê, tá capenga. Não pode dar mole mesmo. Então você tem que toda hora estar ali ajustando. E eu falo, o beco é muito mais do que está acontecendo aqui de noite. Para isso aqui funcionar, tem toda uma galera que é do escritório, assessoria de imprensa, galera de comunicação, tem todo o pessoal que faz a produção de dia, o rapaz da manutenção, que tá lá trabalhando, suando igual doido, para o negócio funcionar à noite. E às vezes, vou te falar, funcionar assim, ó. A gente tá limpando, ajustando e o pessoal chegando. Cliente. É isso, por exemplo, a gente tá nesse momento agora, fazendo isso. E é correria. Então, os bastidores ali, para o negócio funcionar, quem tem empresa, porque tem comércio, sabe que é muito mais que só abrir a porta, né? Você tem quando você vai crescendo, então, você tem todo um corpo por trás, é toda uma despesa. E eu falo para os clientes, às vezes, poxa, tem que... Cara, se não tiver isso, se não tiver tudo calculado, se não tiver essa entrada, se não tiver... Se um dia a gente não abrir, por um dia, isso faz uma diferença gigante. Gigante. Se a casa ficar 2 dias, 3 dias fechado, acho que a conta não fecha. Fechou quinta e sexta. Não fecha a conta. Você fez um evento, eu não sei se ele é um evento recorrente, mas no ano passado, pode ser que você fez um aniversário,
Foi no centro mesmo, que fechou tudo. Ah, o festival. É o Festival do Beco. Então, a gente está indo para o 3º ano do Festival do Beco do Rato. É uma ideia também que tem antes da pandemia. Eu tenho convite para abrir Beco do Rato em várias cidades, né? Mas eu acho que, por enquanto, o Beco é aquele cantinho ali que as pessoas vêm de fora para poder curtir e viver aquela experiência. Talvez daqui a um tempo a gente possa ter outros Becos do Rato em outros lugares, mas acho que nesse momento não. Então, a forma que eu consegui enxergar de a gente levar um pouco do Beco do Rato para os lugares foi fazendo, né, alguns eventos fora. A gente faz em São Paulo, faz em BH, e tinha a ideia também de fazer o Festival do Beco do Rato. O primeiro Festival do Beco do Rato foi em São Paulo, na quadra da Rosas de Ouro. Foi um sucesso, foi muito legal, fechamos a porta, fora da nossa cidade. E aí depois, logo em seguida, veio a pandemia, a gente parou. E aí a gente resolveu fazer o festival aqui. Só que a gente fazia o festival onde, né? Em que lugar fazer o Festival do Beco do Rato? No Beco não dá. Porque já não dá, a gente não consegue comportar a nossa galera lá. E aí eu falei, cara, vamos procurar um espaço. E a gente achou o Nau Cidade, né? Que é onde vai acontecer esse ano de novo. E é um espaço que dá lá 9.000 pessoas. E aí a gente começou a rabiscar, né? Eu tenho alguns parceiros nesse projeto. Aí começamos a rabiscar, fechou a planilha. Quando fechou a planilha, eu falei, meu Deus do céu. Rapaz, é doloroso. E assim, uma coisa que eu aprendi com meu pai foi ter coragem, né? E o empreendedor é isso, ele é corajoso, né? O empresário, ele vai pensando... Ele tem que botar pra frente. O empreendedor, ele é corajoso. Se não for corajoso, não é empreendedor. Não entra. Não e aí, entra. cara, nesse festival, eu agradeço até hoje, né? Os parceiros que a gente teve, que é a cervejaria, que foi muito parceiro nosso. E aí a gente abriu o projeto. E eu tava muito tenso, porque um evento daquela dimensão, primeira novidade, os números também, primeira novidade. Só que quando a gente startou esse evento meio-dia, de uma terça-feira, quando eu fui dormir às 11 horas, quase 11 e pouquinho, a gente já tinha vendido 1.800 ingressos. Eram 9.000. 9.000. Quando eu acordei no outro dia, tinha quase 3.000 ingressos vendidos. Era 7 e pouco da manhã. Que isso, cara. Fenômeno. Surreal. E aí eu liguei, né, pro um dos parceiros do evento. Pô, acho que tá bom, né? Eu falei assim, cara, tu já olhou aí? Tá alguma coisa errada aí. Aí ele falou, caraca, que loucura. Ele já faz alguns outros eventos. Ele falou, cara, é surreal isso. Isso não aconteceu em nenhum evento, não sei o quê. Você vê a força de marca ali, né? Aí, e assim, a gente colocou só no Instagram. A gente não fez nenhum ADS, a gente não fez nada. Colocou no Instagram. Aberto as vendas. E aí, cara, tipo assim, aquele frio na barriga já foi passando, né? Porque é um rojão, a gente tinha uma conta gigante. Resumindo, a gente deu sold out no evento 2 meses antes do evento. Eu fiquei sabendo. E a gente teve uma tranquilidade para fazer esse primeiro evento financeira. Não a tranquilidade de fazer o evento, assim, mas financeira, sim, né? Pelo menos ali a parte de vender ingresso já estava feito. Não tinha saber que o público já estaria torcer, lá. Só tinha que torcer agora para não chover. Mas assim, foi uma grande sacada a gente fazer o festival. E eu tenho vários relatos, a gente tem isso anotado, com print, né? De pessoas vindo de fora, de Vitória, de Brasília, de Manaus, para curtir. Pessoas que se encontraram no aeroporto e conversando. Toma esse pedaço aqui, eu vou pro festival. Cara, você tá indo pro festival. Eu falei, cara, a gente não tem noção. É que não tem noção, às vezes, do poder do samba. E aí, depois, quando você coloca uma marca, né, ali no samba, do tanto que traz. Porque, como tem outros festivais, mas se tem um festival de axé, se tinha um festival de música eletrônica e tal... E as pessoas, a pessoa que gosta de um estilo musical, ela quer ter esse tipo de experiência, ela quer viver aquele estilo de música que ela gosta em outros ambientes, né? Numa situação de magnitude. Porque, por exemplo, você não precisa de ir para um festival de música eletrônica para você curtir uma música eletrônica. Sim. Mas a pessoa gosta de ir, porque vai encontrar
mais de 1.000 pessoas, mais de 2.000, 3.000 pessoas vai ver uma curtindo. experiência. Vai ver uma experiência. E assim, o diferencial ali do Festival do Beco, isso foi muito legal, isso também foi uma coisa muito importante para os artistas, né? E aí, como foi o primeiro, foi muito engraçado, que o Arlindim chegou para mim, o Arlindim, pô, já tá acostumado a tocar em palcos grandes, já viver essa experiência desde a época do pai dele. E aí depois ele chegou, pô, ele feliz pra caramba, ele falou, Lúcio, cara, surreal o que vocês fizeram aqui. Só que assim, vocês, a galera que veio tocar não tinha noção nem do tamanho do palco. Porque a gente montou uma estrutura de show gigante mesmo. Então assim, posicionamento de palco, a galera não tinha noção. A própria companhia, né, de cerveja, quando eles chegaram lá, os representantes falaram assim, meu Deus, tipo assim, o negócio é sério mesmo. Achou que era uma coisa Não, menor. o negócio é sério mesmo. Então, assim, isso foi um desafio. Ali a gente teve visita de várias pessoas importantes ali, muitos artistas. E a gente fez um festival só com o nome, com relevância nacional, que era o Aragão, e o restante, toda a label, toda a line era de músicos que estão crescendo. Isso é muito bom. E isso foi muito importante para eles. Porque eles não são convidados para isso. Bota eles numa prateleira bacana, né? Que, entendeu? Dá visibilidade. Tocar num palco gigante, tocar com equipamento gigante, ter um LED gigante atrás dele, entendeu? 2 palcos, já terminou aqui, já começou outro aqui, terminou aqui. Então, assim... E isso reforça também o papel isso cultural, né, do Beco Sim. dentro do universo do samba, né? Isso. Esse reconhecimento também de continuar apoiando e desenvolvendo o samba e o samba da nova geração. Imagina, o samba... eu falo assim, eu tenho vários amigos, a gente conhece, né, Capicela Samba, muita gente, e muito jornalista, aí a gente tem que fazer a gente tem que escrever alguma coisa do Beco para deixar registrado, um livro. Eu falei, não, e assim, cara, tem muita coisa, sabe? O Beco, ele quebrou muita coisa, né? A gente estava, até voltar um pouquinho, você está falando de mulheres, né? De roda de samba de mulheres. A gente colocou ali um grupo chamado Samba Que Elas Querem, né? As meninas são geniais, as garotas. E elas tocavam no Dia Sem Expressão, que é uma terça-feira. E, na verdade, ela a primeira vez tocou numa sexta, foi junto com um projeto de um amigo meu, que produziu, colocou elas, e depois elas continuaram tocando numa terça-feira. Porque a sexta-feira e o sábado é muito concorrido. E aí é briga para fazer aquele dia. E elas tocaram ali durante terça-feira por um tempo, né? Acho que uns 2 meses, 3 meses. E aí eu cheguei para as meninas e falei, cara, vamos mudar essa roda de samba para sexta-feira. Então elas, sexta-feira, eu falei, sexta-feira. Porque vocês estão entupindo na terça, o negócio já tá, vocês têm que tocar na sexta. E assim, eu não me lembro de outra casa ter feito isso. Posso estar enganado, posso estar errado, mas eu não me lembro de outra casa tendo uma atitude dessa. De colocar um grupo só de mulheres, que é 100% mulheres, tocando numa casa de expressão, como é o Beco do Rato, com a visão nacional, né? E num horário, nobre, né, vamos dizer, nobre. E hoje elas estão lá com a gente 5 para 6 anos tocando sextas. Às sextas. Uma vez por mês ela tem essa data de sexta-feira. Top. Entendeu? Então, assim, a gente quebrou muita coisa, sabe? Deu palco, né, pra muita coisa. Né? A gente mudou. A gente foi em coisa que as pessoas não têm coragem de ir, sabe? Torce o nariz, sabe? É uma casa que ela sempre apoiou essas pautas, sabe? Eu falo lá quando a gente tá com o time, cara, eu não quero saber se é gay, se é negro, se é branco, se é isso, se é assado. Aqui a gente vai trabalhar, aqui é uma família. É isso. Casa para todos. É para todos, sabe? Isso. A gente não tem esse negócio de... E foi uma das coisas também, porque o samba, ele é machista, o samba, ele tem esse... Entendeu? Essa galera... Até porque é uma galera mais velha,
Então, essa galera, né, da época do meu pai, é uma outra galera. Que hoje é uma galera que tá também entendendo. Que também tá se adaptando, né? Acho que o mundo muda muito rapidamente. A gente se também adaptando, que as coisas vêm mudando, né? Mudou e é isso. Você tem que entender, né? E, então, o Beco, ele sempre foi esse lugar que foi quebrando, sabe? Essas coisas. Roda de mulheres, cobrar entrada. E, assim, o maior percentual da portaria é dos artistas, né? A casa pega um complemento para pagar algumas coisas, alguns projetos a portaria toda deles. E é isso. Porque a gente tem grupos lá hoje tocando na casa há 15 anos sem sair, né? O Arruda tá 15, o Galo tá 12, Encontros Casuais tem 10 anos, o Arlindinho vai para 5, 6 anos. São projetos longos. E você imagina só, o caso do Arlindinho do Encontros Casuais. O Arlindinho, toda segunda-feira. Tá lá. Você montar um projeto para rodar toda segunda-feira, ou Encontros Casuais todas as quintas-feiras, é cansativo. É igual com família, você se desgasta com amigo. É difícil, entendeu? Mas é isso, sabe? O Mosquito, ele fala muito isso, a forma como a gente trata, sabe? O jeito como ele dá com os músicos. A gente tem lá uma cota de bebida. Ó. Você pode beber isso, comer isso. Ô, meu padrinho... É diferente, entendeu? É diferente, é uma coisa boba que pode ser boba para ambas as partes, mas às vezes o cara faz questão de... É a questão ali do movimento que está envolvido. Isso, é o querer ser valorizado e você entendeu? mostrar que valoriza. É mais do que o dinheiro, o produto em si. Ambos teriam condições de pagar, né? Isso. É comportamental, né? Agora, cara, o Beco do Rato já existe há muito tempo, né? E passou por diversos momentos turbulentos, né, no país. Sim. Diversos momentos de crise, própria pandemia, né? Como que... E é um bar que é movido por eventos, samba, né, e tudo mais. Como que o Beco conseguiu sobreviver e se reinventar ao longo do tempo? O que você pensa, né, que aí, até pensando aqui no ouvinte, que hoje, né, tem o seu bar, tem o seu local de evento, né? O que você acha que foi preponderante para o sucesso, sabe? Para manter o Beco do Rato na prateleira de cima, né, dessas casas de evento? Então, eu acho que o Beco, ele acompanhou o público dele. Não é o público que se adaptou ao Beco. Acho que o Beco do Rato se adaptou aos clientes. Porque é muito você olhar a linha do tempo mesmo, né? Então, se você olhar 22 anos para trás, voltar, e depois você vai para frente, as pessoas não são as mesmas pessoas. Então, acho que o Beco, ele soube e sabe enxergar o que está acontecendo no mercado. Acho que é um feeling que o comerciante, o empresário, ele tem que ter. Quem tá lá na ponta tem que ter, né? Porque quando a minha esposa vai falar, pô, você vai pro Beco hoje? Eu vou, preciso ir. Né? Hoje tá muito redonda a operação. Redondo que eu falo no sentido das coisas vão acontecer normal. Redondo em termos de serviço, para mim, tem que melhorar mais ainda. Mas a casa hoje funciona. Hoje eu posso viajar e ficar 30 dias fora e vou voltar e vai estar lá funcionando. Mas eu não posso me afastar do cliente que está ali. Perfeito. Eu tenho que entender ali as dores de cada um, né, a demanda do meu colaborador, né, está faltando isso, e o cliente, né, aquela cadeira que já, essa cadeira não dá mais, né, não dá mais essa cadeira, vamos melhorar essa cadeira, vamos ajustar aqui, né, o cara não quer beber chopp no copo de plástico, pelo amor de Deus, vamos comprar. Então, assim, entender essas coisas é importante. E quando você pega ali, e eu vejo muito isso acontecer, né? Às vezes o cara começa, aí, tá começando a ganhar dinheiro, começando a operação ficar redonda, aí o cara vai viajar, não quer saber de mais nada. Ausente, né? Vai ficar tranquilo. Fica ausente e, na verdade, ele não percebeu que quem fez aquilo ali, muitas das vezes foi ele, né? Com a barriga no balcão ali, construiu aquele negócio. É que o cara precisa ficar com a barriga do balcão. Hoje eu não fico mais como eu ficava antes. Porque você construiu a independência do negócio. Mas é importante você estar ali atento.
aquele carinho. Quando eu tô lá, não tem um dia quando eu esteja no beco que o gerente chega, Lúcio, a pessoa ali quer te conhecer. Todo dia. 3, 4, 5 pessoas que querem te conhecer, quer falar, quer conversar, quer entender a história. Aí você vou lá, sento, converso. Né? Hoje eu tô mais restrito à bebida, mas eu bebia direto. Então, assim, mas isso é legal, sabe? Isso você vai construindo e as pessoas saem de lá. Não, e isso é a cultura, né? Essa é a cultura. Cara, eu falo, o Fabiano, que é o gerente, a gente tem lá, a gente conseguiu criar várias cenas no Beco do Rato, né? Então a gente tem a cena do samba, que você tá ali dentro, que quando você entra ali, parece que você tá numa escola de samba, aquela batucada, e o som gostoso no ar-condicionado. A gente tem uma parte externa, que a galera também, o carioca gosta muito de ficar fumando ali fora, conversando. E a gente criou alguns espaços para você sentar, poder comer, enfim. E aí o Fabiano tava falando, calma, aqui atrás, pô, o pessoal pede não sei o quê, o pessoal tá perturbando para colocar na televisão, para passar o show, não sei o quê lá. Eu falei, não, pô, faz sentido mesmo. E eu não tinha me tocado nisso, cara. Aí ele, pô, Lúcio, eu falei, cara, você se deu conta que o cara entrou aqui, pagou R$30 para entrar. E não tá vendo o show. E não tá vendo. E o cara ainda sai feliz. É. E o cara ainda sai feliz. Não, ele sai feliz mesmo. Porque você vê que é muito mais do que só a roda de samba. Ele quer estar ali, ele quer viver ali. Eu tive ali no Beco do Rato. E é isso. E o cara tá mais... Eu percebo isso. As pessoas estão muito mais preocupadas hoje em saber a história. Como é que isso aqui... Como é que acontece isso? A curiosidade. Como é que as pessoas não saem daqui sem pagar? Né? Porque a gente ainda abre conta ainda, muitas das vezes. Então as pessoas estão preocupadas com a história, em entender como é que funciona, como é que surgiu. E o samba tá lá acontecendo. Então, assim... Quer viver, às vezes, o ambiente, mas não necessariamente também ficar ali em pé assistindo o tem samba. essas corridas aqui no Rio, cara, vem pessoal de São Paulo em peso. E você vê que é uma outra galera. E muitas das vezes ali, pessoas que não têm essa vivência de samba. Mas o cara tá ali, cara, curtindo aquilo. Que, cara, que parada maravilhosa, parada legal. E é do nosso jeito simples de atender, né? Não tem nenhum garçom de terno, nem gravata, mas mais educado, pô, cordial, né? Atendendo. Do jeito que o carioca é, né, cara? Saber... E eu falo isso com os colaboradores. Cara, vamos... né, tratar todo mundo com carinho, pra gente, né, com respeito. E eu acho que é muito isso, sabe, Luiz? Se o empresário, o comerciante, ele se afastar do negócio dele, ele vai perder o foco. Ele não vai ver ali na ponta ali o que tá acontecendo. Perfeito. É isso. Boa. E aí que você falou, né, do empresário quando ele já começa a evoluir muito, crescer e tal. Você recebeu o prêmio de melhor roda de samba, né? Sim. Veja Rio Comer e Beber. E como que você faz, então, para não deixar essas coisas todas subirem à tua cabeça? Porque eu tô vendo aí que tu tá rodando em Manaus, Belo Horizonte. Cara, eu escuto muito isso, sabe? Não, ele é muito humilde, ele é muito... Cara, mas não tem por que subir a cabeça, não, cara. É o que eu te falei, meus pais são de Minas, sou muito pé no chão. Pra falar, você é mineiro? Eu sou carioca, mas eu sou carioca mineiro. Cara, minha família é muito humilde, a gente não veio de cima, a gente veio de baixo. Tem uma amiga minha, pô, eu viajei de executiva 3 vezes. Aí essa minha amiga, ela faz a parte de gestão de viagem, quando eu vou fazer. Ela, você tem que viajar de executiva, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, da onde eu venho? Eu só preciso entrar dentro do avião. Tô viajando, né? Tô indo, pô. Eu preciso de... Então é isso, sabe? Eu acho que não... Eu acho que quando as pessoas saem muito do chão, entendeu? Acho que tem que estar com o pé no chão, independente se você tá conquistando, ganhando, o carro que você tá andando, aonde você tá morando. Eu vou falando isso com as minhas filhas, sabe? Eu benção para meus filhos até hoje, entendeu? A forma de tratamento. E minhas filhas eu faço a mesma coisa. Independente se a pessoa é muito humilde, se é rica, não interessa. Você tem que tratar com respeito as pessoas. Então, eu sou dessa origem. Eu não vou sair do meu chão, até porque eu sou rico mesmo. E assim, não vou sair do chão. Entendeu? Porque... E tem isso, né? Tem dinheiro é uma coisa e o status, né? E às vezes o status, a pessoa sai mais do chão do que... De forma alguma. Ó, eu tô em grupo de WhatsApp de um monte de gente que eu nem sei quem é. O pessoal, porra,
Pô, você posso colocar você no nosso grupo? Eu disse, eu coloco aí. Aí, pô, você pode falar que mandar uma mensagem, eu mando, eu tiro foto. Eu fico brincando com você, cara, até, como chama? Autógrafo eu tô dando, gente. Mas você sabe que esse negócio da benção é muito, muito mineiro, né? É. Muito mineiro. Outro dia eu me assustei porque eu tenho um afilhado e ele tá com 15 anos agora. 15 anos. Então, assim, 15 anos, você imagina, ele tá totalmente moderno. Cara, pois até hoje eu chego, ele me pede benção. Eu falo assim. Minha avó era mineira, né? Eu se eu não assusto. pedisse benção pra ela, esquece. Porque eu era assusto, problema. porque eu acho que ele já tá em outra cultura, né? Assim, mas não, cara, ele vai, tipo, benção, tio. Renan, 15 anos nas costas, ele ainda vai. Cara, Não precisa falar. Eu sou muito família. Tá? Todo mundo da minha família fala, pô, Lúcio, você é muito família, cara. Minha avó faleceu tem pouco tempo. E 9 filhos. E eu, neto, um monte. Pô, eu bati a carteirinha lá. Eu pegava aqui um avião, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, voo BH, desse voo de 6, chegava no aeroporto 7, aí tinha um tio meu, que não era por parte de pai, não por parte de mãe, dessa minha avó, ele me pegava no aeroporto, eu ia até Itabirito, pegava minha avó, almoçava, aí, por exemplo, minha avó, é muito engraçado, ela, vamos almoçar? Não, vamos almoçar, não, é muito caro para almoçar, pô, vamos almoçar, eu tinha que falar pra ela que o cara do restaurante estava me devendo para que ia pagar a dívida. Aí a gente almoçava e ficava ali mais 1 horinha, 2 horas. Aí quando dava umas 3 horas, meu tio voltava comigo para Belo Horizonte, eu pegava o voo das 19, 18, 19 horas e voltava pro Rio. Isso eu fiz durante anos. E se você for no meu Instagram, você vai ver lá, eu postando as brincadeiras com ela gostava de cantar. E meus X, Lúcio, você... Cara, eu sou isso, eu não vou mudar. Entendeu? Porque eu sou dono de beco do rato, que eu sou isso, que eu sou assado. Pra mim é a mesma coisa. Mas isso é riqueza, né, cara? Não muda nada, não muda nada. Eu fiz uma viagem... Riqueza em construir experiências assim, né? Com a tua avó, com a tua família, enfim. Eu fiz uma viagem eu fui pra Champions, né? A Heineken me proporcionou... Boa. Essa aí fica alegria. a dica, hein, Heineken? Tamo aí, me proporcionou isso. Eu fui pra Champions. Tamo aí. E lá a gente viajou com um grupo, né? Do Brasil, foram 8 pessoas, 8 convidados. E aí eu brincava com eles, né? Os pobrezinhos, tinha 3 pobrezinhos, o resto eram os bilionários, que era o pessoal de Atacarejo, enfim. E aí você olha aqueles caras ali e você vê os caras trabalhando pra caramba. Os caras na viagem, trabalhando, humilde, trocando ideia com você. Todo mundo e trabalha. eu sou de outro mundo, eu não sou do mundo deles. Então você fala assim, caramba, então como é que eu ainda não tem como você ser? Aí eu vejo, e isso acontece, você vê pessoas que não custou nada na vida, você vê o cara, né, parece que tá andando Cara, não tem porquê isso, entendeu? Verdade. Não tem porquê isso. Eu concordo com tudo que você falou, cara. É isso. Perfeito. Vamos pro bloco? Vamos, cara. O papo tá muito bom, Lúcio, mas a gente tem um quadro aqui, cara, que é Chama Alta Fogo de Palha, né? Que é o nosso mito ou verdade, tá? Então a gente fala a preposição e você fala se é chama alta verdade ou se é mito, chama fogo de palha. Cultura não dá dinheiro. Ou é mito ou é verdade, né? É mito. Assim. É fogo de palha, então. Assim, cultura da dinheiro, sim. É saber, acho que é saber trabalhar com o que se tem ali, né? Sim. E fomentar isso num negócio, criando uma marca como você fez, pô, é formidável. Sim. Então é verdade. Não, é mito. Boa. Chama alto fogo de palha. O público sustenta o legado? Sustenta. Verdade, sustenta. Tem que sustentar. Tem que sustentar. Chama alto fogo de palha. Samba é coisa do passado? Não. Tá louco. É mito. Não é nada. É fogo de palha, nem acende, né, mano? Nem acende o fogo, é palha A gente pura. estava vivendo um momento maravilhoso no Brasil todo. E não é só Beco do Rato, não. Todas as casas, os projetos. Isso é o bom da samba. internet, né? Que tem uma opção muito grande. Muito bom. Isso é muito bom. É porque eu falo, não existe concorrente. Eu acho que todo mundo tem que estar junto, porque um fomenta o outro. É isso.
É isso. E o samba tem crescido bastante mesmo. Muito, A nova geração muito, tá vindo aí muito. com bastante força, como você falou aqui anteriormente. No Brasil todo é isso. A gente foi agora para Manaus com o projeto Arlindinha das Antigas. Aí. A gente colocou 5.000 pessoas dentro de um espaço. Eu vi. Então, Esse assim, projeto que a Heineken, que a Amstel, né, tá fazendo, que é Vem Pra Roda, né, eu achei bem bacana também, que fomenta isso em vários lugares, não só aqui. Aqui eu acho mais forte, né? Eu não sei se tem ele muito forte em outros estados, mas aqui, porque eu acompanho, eu acabo vendo, né, muito. Mas eu não sei se eu passei a observar mais ou se isso também acabou trazendo para a cena muita coisa que era menorzinha e trouxe não, e ficou então, maior. esse é um dos projetos que tem que ter vários desses. Esse é importantíssimo. Isso é um bom investimento. Porque você não tá só... Não é uma coisa pontual, não é uma coisinha que você tá... Isso ele vai em escalas, né? É desde o cara que tá vendendo um negocinho ali, ao empresário, ao artista, você fomenta muita coisa. É uma curiosidade mesmo, né? Em algum desses eventos tem alguma participação de recurso público, não, né? Tem. Incentivo? Tem muitos projetos que o pessoal já tem conseguido incentivo. Tem sim, Lei Rouanet, tem vários projetos. Sim. Porque esses projetos são bacanas, né? Sim, De incentivar assim. É uma coisa também que eu acho que estava muito restrita a grandes artistas num pequeno grupo. Mas eu acho que não é nem por culpa deles, eu acho que era por falta de conhecimento da galera aqui de baixo, entendeu? E a turma de desenvolver um projeto, né? A turma está se capacitando para isso. Boa. Então, esses projetos de fomento são importantíssimos, né? Esses incentivos. Porque eu entendo que uma Lei Rouanet dessas é muito importante para a cultura nacional. Muito. Mas eu acredito que o recurso seria melhor empregado se fosse mais pulverizado. Em muito mais projetos que beneficiem mais gente. Que é isso. Mais músicos e tudo mais, né? Sim, então, de mas fato é isso, né? Fora a Lei Rouanet, existem, né? Paulo Gustavo, existem várias leis, vários projetos que você vai captar valores menores, mas que atende os produtores. Sim. Né? A galera tá aprendendo. É um conhecimento. Eu acho que é gradativo. Eu era crítico da Lei Rouanet, né? Ainda não usei a Lei Rouanet, mas eu era crítico por falta de conhecimento. E hoje eu entendo que não é culpa de quem está conseguindo captar ou de um grupo. Em si, da galera aqui que não era capacitada para fazer. Porque existem regras. E aí como é que você vai cumprir? Você não sabe fazer. E tem que ter regras mesmo, bem definidas, para também não... É isso. E a galera tá muito profissional. O pessoal, tá contratando empresa para poder fazer. É isso. Então, tem muito projeto rodando. Boa. Bom, a gente tá indo pro final, né? O papo tá muito bom, mas enfim, a gente tem que encerrar, não tem outro jeito. Mas antes aí da gente terminar, falar um pouquinho aí do futuro, né? Então, o que você sonha para o futuro do Beco do Rato? Futuro do Beco do Rato. Sonho para o futuro do Beco do Rato. Ou do samba, não sei, do Lúcio. Então, eu acho que... Eu escutei do Bira Presidente, né? Que, para mim, ele é uma referência no samba, né? Do que se movimentou o Cacique de Ramos. E isso é uma das coisas que eu vou colocar no livro, né? Eu vou botar no livro, assim. Cara, ele lá no Beco do Rato, uma das vezes que ele foi, prazer, né? E tinha um prazer imenso de receber o Bira lá. E ele foi muito feliz no que ele falou pra gente, pelo menos pra mim, né? E pro meu sócio, o Marcelo, que tava na hora. Que ele falou, cara, o Beco do Rato é hoje o que o Cacique de Ramos foi há alguns anos atrás. Aí a gente olhou pra cara dele assim... Ele, não, tô falando sério. Aí eu falei assim, pra escutar isso do Bira Presidente, né? Eu que não posso falar isso, mas ele pode. Né? Pra mim, ainda é o Cacique que tá ali em cima. Né? O Cacique tá ali em cima, entendeu? Como percussor do samba. Várias gerações de sambistas, né? Os grandes sambistas surgiram lá. Mas escutar isso dele é muito legal. E assim, analisando friamente, pensando... Né? Tudo que o Beco vem construindo de história, eu acho que daqui a alguns anos, né, eu vou olhar para trás e vou falar assim, cara,
o que a gente construiu, o que a gente escreveu no samba, É né? isso. O que ele escreveu? Porque, assim, por exemplo, o Zeca Pagodinho, no Faustão, ele chegar e falar: quem é que tá hoje fazendo uma diferença hoje no samba? Aí o Zeca falar uma única casa e falar assim: Beco do Rato. Então, se você vê um artista como o Zeca falar isso em rede nacional, né, que o Beco do Rato é uma referência para o samba, para novos sambistas, então eu acho que daqui, e é isso, para isso eu trabalho, daqui, lá para frente, daqui a alguns anos, acho que eu vou olhar para trás e vou falar: cara, valorizei o que meus pais deixaram, esse legado foi valorizado. E eu acho que daqui para 100, 200 anos as pessoas vão, como falam do Cacique, vão falar do Beco do Rato. Boa. Então, até porque nós estamos na segunda geração de sambistas no Beco, né? A gente tem um projeto lá chamado Aos Novos Compositores, que são jovens talentos que fazem músicas e composições maravilhosas, que um dia essa composição vai estourar e um dia um deles vai ser cantor, com músicos que já estão aí, como Mosquito, Inácio, João Martins e muitos outros. Então, eu acho que um grande coisa que eu penso pro Beco é isso. Não é fazer 10 becos, 40 becos. Eu acho que é realmente escrever essa história. Você ter essa relevância do negócio, que eu acho que a gente já tem essa importância. Já. Mas daqui a alguns anos eu acho que a gente vai olhar para trás e vai conseguir enxergar isso, entendeu? Como impactou, né, na cultura do samba. Muito bom isso. Como a gente impactou, como o Cacique fez isso, né? Aham. Então, pô, o Beco do Rato também tem. Como o Zeca impactou pro samba. Muito bom. Como a Alcione, a Beth impactou pro samba. Pô, hoje, só estendendo um pouco, você vê pessoas com tatuagens do Beco. Eu tenho a logo do Beco, mas você vê clientes tatuando o Beco do Rato. E não só clientes, Isso é bacana pra pessoas que têm posicionamento dentro do samba, né? Que tatuou. Quando eu olhei Reconhece, aquilo... né? Hã? Reconhece Não, a a gente marca. tem hoje, né? Ele é cliente, ele é um artista do samba. Ele produz muita coisa pro samba, para escolas de samba. Ele é um cara influente no meio e o cara tatua na perna. A logo do Beco do Rato, a nossa marca, um pandeiro, se eu não me engano é um pandeiro, e o Zeca Pagodinho. Então ele tá passando pra mim ali, Que é símbolo de samba. que quando... É isso. Aquilo ali é sinônimo de samba. Aquilo ali Eu leria Muito assim. bom. é isso. Então eu acho que é isso que a gente tá construindo, sabe? Bom, muito E, bacana cara, isso que você e- falou, porque é aquilo que a gente lê muito dessas frases aí, né? Tipo, impactante. Você tá muito mais preocupado em construir a sua jornada do que onde você quer chegar, né? Então, fazer Sim. uma jornada que fique na memória, né? Eu acho que é isso, porque, cara, o dinheiro, ele é bom, ele é importante, né? Se eu falar que não, eu tô sendo... Né? Não existe isso, ele é importante. Mas eu acho que é muito importante você construir um negócio, né? Minhas filhas vão ficar aqui. Quem foi meu pai? Por exemplo, eu falo dos meus pais com orgulho. Uhum. E minhas filhas. Né? Então, minha filha vai ficar aqui. Meus netos, né? Quando eu tiver... Então, quem foi Lúcio? Né? Quem foi o Márcio Pacheco, Lenira, Lúcio, a minha esposa, Tatiana? Quem foram essas pessoas? Então, é muito mais do que você construir coisas e ganhar dinheiro. O que eu impactei, né, na vida do outro? Isso é muito legal, né? Isso é muito certeza. importante. E, Lúcio, qual o conselho, né, pra gente fechar aqui com chave de ouro, né? O conselho que você daria para as pessoas que querem empreender hoje no setor de cultura, entretenimento? Eu acho que você pode fazer curso, você pode estudar, você pode fazer, mas se você não tiver amor pelo aquilo que você faz, acho que não vai. Paixão, né? É paixão. Tem que ter paixão mesmo. Então você tem que gostar, né? Quando você vê engenheiro saindo da engenharia indo para outra área, o cara começa a ganhar dinheiro, é porque ele está fazendo aquilo com amor, porque ele gosta, né? Então acho que é isso. Se você coloca amor naquilo que você faz, minha filha agora vai fazer medicina. Eu falei, cara, é isso que você quer fazer? É isso. Então beleza, não sou eu que estou escolhendo, você. Se você quiser trabalhar comigo, você tem que trabalhar comigo. Mas é só você ter amor e ter vontade. Amor e vontade, você pode vender bala. Você vai ganhar dinheiro, muito dinheiro vendendo bala. Agora, você tem que ter amor. Senão, acho que é isso. Senão Boa. não passa, né,
as dificuldades. Você não vai ter esses feeling de ver as coisas, né? Você não vai ter nem, né, tesão para trabalhar até mais tarde, porque você não gosta. É isso. Lúcio, obrigada, tá? Eu que agradeço. Por vir aqui, também por manter viva uma história, né? Que é da sua família, mas também é de toda a família brasileira, né? Sim. Da cultura, Sim. tá? E deixar esse legado aí. Obrigado. Encerramos mais um episódio do Pegando Fogo Podcast. Esquecemos do presente. Eu já ia encerrar, só o presente dele. Passar aqui Que pra você, legal. cara, uma lembrancinha do nosso Legal, podcast. Obrigado. Vou abrir aqui pra... Claro, Isso aí. claro. Que legal. Ih, rapaz. Agora, nos seus treinos lá. Pô, que legal. Olha, agora minha esposa tem o dela lá. É. Legal, obrigado pelo carinho, viu? Pô, muito legal mesmo. Ótimo. A gente vai também ter tá muita aí utilidade. lutando para construir uma marca. O bom é que aqui dá Né? pra Com colocar cultura e também conhecimento, cerveja, né? Dá Dá. pra colocar cerveja. Esse aqui me deu uma dica. Falou assim... Pô, isso aí é uma Legal. caipirinha. Caipirinha pra Imagina, piscina. Tá doido. Porque no prédio não Muito pode legal. levar vidro, né? Obrigado pelo carinho. Pô, pra mim foi um prazer mesmo. Todo convite que eu recebo, eu acho que é isso, né? Quando vocês fazem esse convite, é um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo lá. Sim. E, assim, o Beco do Rato não é só o Lúcio, né? O Beco do Rato tem uma galera por trás, sozinho ninguém faz nada. Tem minha irmã, tem o Marcelo também, que é sócio, tem todos os colaboradores, o Fabiano, que é o gerente, que é o leão da casa. É engraçado, o Fabiano, meu pai foi o leão, depois eu passo o bastão para mim, eu fui o leão ali durante muitos anos. Eu falo que o leão lá é o Fabiano, porque não é fácil vir à noite. Não. Trabalhar de noite. Eu chego lá hoje, eu fico um pouco, e aí daqui a pouco eu vou embora, mas você fechar a casa é cansativo. Então, assim, eu acho que essa nossa conquista, né, as coisas que a gente vem conquistando, essa vitória é de todo mundo, essa conquista é de todo mundo, entendeu? Muito bacana. É isso. Encerramos, mais uma vez, um episódio do Pegando Fogo Podcast. Aqui a gente se preocupa sempre em trazer pessoas com histórias reais, empreendedores, né? Vamos falar aí raiz, um empreendedor que traz e que deixa um legado. Então, se você ficou aqui com a gente até agora, curte, compartilha, apoie o projeto para a gente continuar trazendo pessoas com muita bagagem cultural, inteligência para compartilhar com a gente, porque é sempre muito bem-vindo. Valeu, pessoal, e bom carnaval. Isso aí, obrigado, pessoal. Muito bom, senhor Foi bom, Lúcio. gente. Foi bom. Maravilhoso.